Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Santiago e aqui é mais um vídeo saindo às 6 da manhã. Já peço de antemão, se você puder, já deixa o like, compartilhe e se inscreva aqui no Canto Rubro Negro. A meta é 100 mil inscritos e o seu apoio é fundamental. Eu tenho certeza que tem muita gente que está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu. Bom, nosso Paulo Analista está fazendo a análise do treinador Fábio Carille para que você tenha todos os detalhes aprofundados a respeito da característica do trabalho dele, como ele gosta de defender, como ele gosta de atacar e, obviamente, tudo mais aprofundado. Porém, neste vídeo eu separei algumas situações interessantes e os créditos dos vídeos estão na descrição junto com o link de cada um deles, caso você queira assistir tudo. Eu separei aqui primeiro a fala do volante Souza, que jogou no Vasco, com relação a Fábio Carille. E ele traz alguns contextos que podem ter relação com o nosso contexto também, principalmente sobre a forma de jogar em São Januário, a forma de jogar no Barradão. Além disso, eu separei ele falando sobre a questão da marcação da equipe dele e também como ele pensa com relação a adaptar o time ao adversário ou não e especialmente qual setor do campo ele prioriza tanto ofensivamente quanto defensivamente nas suas equipes. Então, se você puder, não esquece, aperta no gostei, mande pra galera e compartilhe e fique agora com os cortes de Fábio Carille falando sobre o seu trabalho e de Souza, volante que jogou no Vasco, também falando um pouco sobre Fábio Carille. Não, Roger, eu não... É claro que é muito importante ter informações, mas eu gosto de adaptar aquilo que eu tenho como ideia em cima de alguns detalhes do adversário. Então, dificilmente eu mudo esquema por conta do adversário, né? Então, daqui um pouquinho ter mais cuidado que um lado, forçar mais o outro, o que pode ser feito. O Otero também gosta de jogar pelo lado esquerdo e o Casares já jogou pela direita. Você faz um lado mais agudo ao contrário, você muda peças, né? Muda as características dos jogadores no setor, mas eu não gosto de mudar muito. Vou jogar com 3 zagueiros porque o outro time joga com 2 atacantes. Eu não gosto, acho que se preocupar demais com o adversário, você deixa de cuidar do seu time. Sim. Então, ter uma ideia definitiva de jogo e aí pontuar alguns detalhes sobre o adversário, é assim que eu gosto de trabalhar. Não tem marcação individual no meu time, não tem, é todos por setores, fechando linha de passe. E é claro que de jogo a jogo a gente passa os principais pontos do adversário para que a gente consiga neutralizar com poucas faltas, né? E cortando linha de passe. Isso é com muito trabalho, com as linhas ajustadas, o balanço quando a bola roda, como é feito, isso é indo para o campo e trabalhar. E uma coisa que eu prezo muito, assim, que eu já levei até para o curso da CBF, que eu fui palestrante esse ano, é a questão do funil. Os gols acontecem ali, né? Então não adianta a bola estar lá na ponta, a gente sair com 3, 4 para marcar lá e liberar aqui. O funil é na entrada da área. Na entrada na área, na marca do pênalti ali, 86% dos gols acontecem dali, muito pouco, que nem o gol do Otávio agora do Atlético de lá, de longe, que desvia. É ali. Então é ali que a gente treina para finalizar e é ali que a gente treina para proteger o nosso gol. Muito complexo falar. É uma linha de 4 que ela joga muito perto, né? Mas aí tem posicionamento de corpo, o cara tá com a bola pressionada ou não, já começa a correr para trás, assim, são muitos detalhes. Mas essa questão que eu falo aqui é do funil, né? Nós chamamos isso aqui de funil, mais ou menos aqui. 86, 87% dos gols saem aqui. Então você tem que treinar, está muito preenchido o seu sistema defensivo e tem que treinar também seus atacantes finalizar daqui. Não adianta fazer eles finalizar daqui, né? Daqui. Então é aqui que acontece. Tanto você tem que estar bem protegido, que nós chamamos de funil, que o Tite fala muito de funil. Tem lugares que falam de um cone, né? Que é um cone, enfim. É aqui que acontece, é aqui que você tem que estar bem protegido e é aqui que você tem que treinar também para finalizar bastante, porque é aqui que acontecem os gols. Pô, ser humano absurdo. Inclusive, ele me contou algumas coisas em off, que eu não vou falar aqui também, que... Pode falar, porque ninguém ouviu, não. Eu entendi muitas das coisas porque também eu não podia estar atuando, né? De pessoas que estavam lá no clube também já saíram. E eu não podia atuar porque tinha muita resistência contra o meu nome. Então ele foi um cara do caramba também, de falar, cara, a tua realidade aqui é essa, ó, eu vou tentar te ajudar, porque eu acredito em você, pô, a gente jogou, eu ia ver teu jogo lá na Arábia, a gente foi rival lá. Sim. Então eu saía lá, morava lá perto do estádio, ia ver teu jogo lá, cara, eu sei do que você pode apresentar e você com certeza tem, só que a gente não pode fazer isso assim, tem que ser aos poucos, respeitando os atletas que já estão aqui, também jogando com mais tempo, mas eu vou aos poucos tentando
Então, pra mim é um ser humano do caramba. E por mais que eu não tenha jogado com ele, não deu tempo, né? Ele não teve... Só que assim, eu sempre achei que eu conheço o Vasco, né? Cresci no Vasco. Cheguei no Vasco com 9 anos de idade, vivi até os 21. Morei na concentração. Sei do que é o Vasco da Gama e sei do que é a proposta que a torcida gosta, de time pra frente, time que cria, time que agride, time que pressiona. Não dá pra em São Januário a gente marcar em linha, em bloco baixo. Não dá pra em São Januário a gente ficar esperando somente o outro time jogar. E essa é uma das características do Carille. E ele ganhou o campeonato assim com o Corinthians. Ganhou brasileiro. Ganhou brasileiro assim. Sim. Então não é mérito ou demérito, são formas de jogar. Só que eu acho que no Vasco não encaixaria. Sim. Porque a forma... Agora, tem um outro lado. Na época, os jogadores estavam totalmente sem confiança. E aí a gente não ficava com bola e corria atrás e ficava o tempo todo correndo atrás. A gente não marcava pressão, que eu sempre algo que eu brigava, cara, com o time em off, falava, cara, a gente precisa marcar pressão. Porque a gente não tem jogadores de velocidade. Nosso ataque não é um ataque veloz. Então, como é que a gente vai ficar em bloco baixo, a gente recuperando a bola no nosso campo, a gente não tem velocidade para chegar no campo adversário. A gente fica correndo, quando não recupera a bola, os caras já recuperam de novo no nosso campo, pressiona e recupera. Por quê? Se a gente for marcar os caras a pressão, roubamos a bola lá, tá perto do gol. Isso. Ah, mas aí, mas e se os caras saírem da pressão? Pô, tem um João Vitor rápido, tem um PH rápido. Deixa os caras lá atrás marcando mano a mano mesmo. Os caras são muito rápidos. O Freitas também, que é muito rápido, o zagueiro. Então a gente tinha característica para poder marcar pressão. Se os caras vazar a pressão, a gente tinha jogadores atrás para correr para trás rápido. Só que é muito mais fácil do que se a gente recupera a bola lá, já tá perto do gol para fazer um gol. Lógico. Então eu sempre briguei e bati na tecla, só que como isso não vinha também de cima, do comando, o que os atletas vão fazer? Sim, não tem muito o A que gente fazer. não tem o que né? fazer, tem que respeitar o que o treinador tá pedindo. Claro. Apesar de não concordar. Tinha muito isso lá, a galera não concordava, mas não conseguia mudar. Sim. E aí no meio do jogo, quer mudar. Como é que vai mudar sem treinar? Não, vamos começar a marcar pressão desordenadamente, vai dar problema. Então você tem que treinar para isso. Como a gente não treinava muito essa questão, a equipe sem bola corria muito atrás. Quando tinha bola, eu ficava olhando o Coutinho, coitado, correndo atrás da bola, correndo. Quando pega a bola você não tem. Jogador, hoje em dia tem que correr, mas tem que correr o mínimo possível para quando tiver a bola ter gás. Sim. Ter gás para correr, ter gás para fazer aquilo que ele foi contratado para fazer. Ser diferente. Mas como é que vai fazer se correu 3 minutos sem bola? Lógico. Então não dava. Então, por isso que eu tô falando hoje, eu acredito muito que as coisas vão começar a funcionar porque o Vasco vai ter mais bola. Quando você tem mais bola, você corre menos. Então você vai ter mais bola perto do gol. Um lance diferente. Vai acontecer. Eu tenho certeza que as coisas vão começar a dar certo. Mas não deu antes porque não tinha um treinador como o Diniz que pensa pra frente. Quer jogar futebol e propõe esse jogo de erra que eu assumo. Pois é, agora que você viu tudo, eu quero saber a sua opinião. Lembrando que você pode comprar na GolCase usando o cupom GOLVITORIA. Basta você escanear o QR Code que está aqui na tela ou utilizar o cupom GOLVITORIA para ter promoção na sua garrafa térmica, no seu copo térmico, na sua capinha, que inclusive com o cupom GOLVITORIA está saindo por menos de R$25 cada. Produtos de muita qualidade. Quem compra sempre fala bem. É isso, galera. Quero saber a sua opinião. E hoje tem a apresentação de Fábio Carille. Estaremos ao vivo do Barradão por volta de meio-dia e meia. Já estarei por lá fazendo a transmissão da apresentação para vocês aqui no Canto Rubro Negro. Inclusive já vai aparecer aqui a live para você acompanhar com a gente. Obrigado por assistir até aqui. Tamo junto. Um abraço. Viu até aqui? Bote aí. Carille vai levar a vitória para a Sul-Americana. Amém. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Fui.